E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos aí iniciando mais um processo aí da questão da explicação da língua portuguesa em alguns âmbitos aí, tanto na questão gramatical, na questão linguística, na questão textual também. Hoje nós queremos aí falar com vocês sobre a questão do gênero narrativas policiais. Nós sabemos aí que as narrativas, elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vivência. Nós gostamos de contar histórias, nós gostamos de ouvir histórias também, e ler histórias é muito importante, né? Além de contar, você também deve ter esse processo de ler. A professora sempre fala dessa questão da leitura, de como ela ajuda, não só na questão aí de você saber sobre as coisas, né? Mas de você também ter facilidade aí nessa questão imaginativa, nessa questão da criatividade, nessa questão mesmo de você criar um mundo à parte, né? Então a leitura, ela proporciona tudo isso, né? Além de facilitar a questão da comunicação, além de facilitar a questão da escrita, ela também te proporciona aí uma viagem a lugares indescritíveis, a momentos indescritíveis, né? Quando você gosta de um determinado autor e que você procura conhecer tudo aquilo que ele escreve, né? É bem interessante quando você está dentro de uma história, mesmo não sendo ali uma história verossímil, que tem aquela questão da verdade, de utilizar um mundo real, mas mesmo assim você é transportado para esse mundo e você consegue imaginar os personagens, consegue imaginar as ações, né? Parece que você está vivenciando tudo aquilo. Então a leitura nos faz transpor para mundos até não existentes. Por isso que é importante você dar valor a esse tipo de leitura. Nesse gênero que nós vamos tratar, que é os gêneros narrativas policiais, você tem exatamente aí essa questão de que muitas pessoas começam aí o gosto da leitura exatamente por esse tipo de gênero. Ou seja, esse gênero aí, ele chama atenção por essa questão do mistério, que você consegue ali na história ser envolvido para saber exatamente qual é a questão, né? Qual é o problema que aconteceu. Geralmente, quando nós vamos contar uma história, nós apresentamos uma problemática, e nas narrativas policiais, em geral, tem a questão de um assassinato ou de um roubo, de algo que precisa ser solucionado. Numa narrativa policial, é lógico que você tem a questão sempre da participação de um policial ou de um detetive aí que vai ter que resolver esse problema que foi apresentado. Na verdade, esse tipo de texto, ele instiga você a querer chegar no final da história, a querer saber quem é aí esse grande enigma, né, que tem durante a história toda. Narrativas que são bem construídas, ele prende a tua atenção. Então, nesse caso aqui, a professora colocou para que você, ou se você já leu, né, alguma história, ou já viu, tem série também, né, nós sabemos aí que tem algumas séries interessantes aí, por exemplo, do Sherlock Holmes, né, que é um personagem aí que é uma criação, né, do Arthur Conan Doyle, que ele tem exatamente essa questão aí de ser um detetive famoso, né? Já está aí na literatura há muitos anos, e ele é um detetive que ele tem aí uma sagacidade, que ele tem uma inteligência acima do normal. Todo detetive, ele tem essa questão, né, da curiosidade, e ele vai fazendo pela lógica lá, vendo as pistas que são deixadas, ou pelo crime, ou pelo criminoso, e ele vai juntando essas pistas até ser levado a realmente quem cometeu aquele crime, né, e prender ou levar a polícia até lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho as aventuras de Sherlock Holmes, que vai contar aí como que ele começa a ser detetive. Em geral, essas histórias que trazem esses detetives são geralmente o mesmo arquétipo, assim, o mesmo tipo de personagem detetive. É aquele personagem que ele é um personagem mais quieto, né, ele é reservado, não gosta muito assim de estar em sociedade. Então o Sherlock Holmes, ele é bem isso, né? Então o Watson, que é o companheiro dele, ele sempre vai ter um companheiro, se não uma pessoa, ele pode ter até a sociedade ao seu favor, então ele sempre tem alguém ali que está ajudando. No caso do Sherlock, é o
o Watson, né, que está sempre com ele, é o fiel companheiro. E até em alguns momentos o Watson, ele mesmo narra as histórias do Sherlock Holmes, né? Então, o autor, ele coloca o Sherlock fazendo essa questão da narrativa e às vezes o Watson, né, que é o companheiro dele. É bem interessante esse livro aqui, provavelmente vocês já viram em algum momento, né, talvez alguns contos ou mas se você não viu, eu aconselho você a procurar, bem legal, tem 4 contos esse livro, né, a professora colocou aqui quais são eles, que são os mais famosos aí do Sherlock Holmes, né, sem ser a questão das aventuras. Então aqui eu tenho a Face Amarela, a professora colocou ali uma pequena, né, sinopse para você, um homem com dúvidas sobre a sua esposa, já começa assim o homem indo procurar, né, no escritório do Sherlock, que é na rua Baker, né, então quem lê já sabe assim exatamente quais as características. Então nessa rua Baker é que fica o escritório do Sherlock, ele vai lá e começa já falando que ele está desconfiado da esposa, e aí eles começam a investigar e logicamente eles vão descobrir, né, que tem muitas coisas acontecendo, e é legal isso porque você vai descobrindo, né, essas novas aventuras, vai sendo acrescentado outras ideias, não só o problema inicial. No Ritual Musgrave, você tem o mapa do tesouro também, ao final você tem ali um elemento surpresa, né, que a professora não vai dizer, porque é para você ler, né, mas quem já leu já sabe o que é. A Liga dos Cabeças Vermelhas, né, então que era uma sociedade que só tinham homens com o cabelo ruivo, né, então tem um motivo para isso, depois você descobre. E o Diamante Azul começa com um ganso roubado, e aí também ao final você tem uma grande surpresa sobre esses elementos aí da história. Outros personagens vão sendo colocados ali, né, mas ele tem que resolver sobre isso, né, esse ganso que foi roubado. E aí, lógico que vai ter um diamante também, né? Já tem no nome, você já vê isso. Então, nesse caso, o Sherlock, para quem gosta dessas narrativas de enigma, é um bom livro. Você é levado aí para um conteúdo bem rico na questão mesmo de mistério. E aqui a professora indica também esse para você, já é um livro bem antigo, né? Se você for perguntar para a avó, para a mãe, ela já deve ter lido esse livro aí, que é do Marcus Rey, né? Que é um escritor brasileiro, ele tem vários outros temas também, mas esse livro é bem legal, né, que é o Mistério dos 5 Estrelas. Você tem aí o Léo, que ele encontra um morto lá no hotel que ele trabalha, e daí acontece um monte de coisa, ele vai ser o detetive, né? Então é uma pessoa mais comum, mas também tem esse aspecto aí de ser curioso e vai atrás, e ele vai descobrir um monte de coisas também relacionadas a essa história. O Pedro Bandeira, que vocês já conhecem, né? O Pedro Bandeira é aí um escritor que nós conhecemos muito, né? Nós lemos bastante livro dele aí na escola. Então, o Pedro Bandeira com A Droga da Obediência, com os caras, com toda a saga, né, dos caras, Droga do Amor, né, o Pântano. Então, nesse caso aí, você tem também essa questão da investigação. Não é um detetive só, mas é uma turma que vai participar dessas investigações. Tá? Então esse livro é bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, quem não leu ainda, quem já leu já pode dizer. A Agatha Christie, que é um nome aí da literatura mundial aí nessa questão de mistérios, né? Que também tem vários títulos. A professora trouxe esse daqui, né? O Assassino, né? Então nesse caso aqui, você tem esse milionário que primeiro é morto, e outras coisas acontecem. Bem interessante. Essa é uma escritora que, para quem gosta desse tipo de gênero, vai se apaixonar. E você tem o Pedro Bandeira, que é o Grande Desafio, também bem interessante essa história, que vai falar aí, né, desse menino. Eu não vou falar exatamente quem é ele, mas ele tem algo bem especial que você vai descobrir no decorrer da história, bem interessante. Então, esse narrativo, como vocês perceberam, pelas indicações de leituras que a professora deu para vocês observam que o quê? Que essas narrativas policiais aí, elas têm esse sentido mesmo de ter essa investigação a respeito de algum crime que ocorreu, né? Então, nesse caso, as pistas vão sendo dadas e esse detetive ou as pessoas, né, no caso lá dos caras, né, que tem uma turma que vai atrás das pistas, né? E eles passam por perigos e tudo, mas eles vão solucionar o caso. Então, entre os personagens encontrados nesse gênero da narrativa estão a vítima, testemunhas,
familiares da vítima, polícia, justiça e auxiliares de detetive. Não quer dizer que todos estejam ali, mas na maioria você encontra isso, principalmente a questão daquele que está investigando, o que está investigando. Aqui a professora colocou quais são as características desse tipo de texto, né? Então você tem os personagens, geralmente você tem um sujeito que é o criminoso, você tem um sujeito que é o detetive, alguém que vai, ou algumas pessoas que vão solucionar o crime. O sujeito vítima, sempre tem uma vítima, e às vezes essa vítima morre mesmo, né? E aí você tem que descobrir quem é ela, o que aconteceu. E os secundários e os suspeitos, tá? Então eles vão sendo acrescentados ali nessa trama, é uma trama mais densa, né? Então você não pode perder nenhum elemento aí. Você tem esses tipos de romance, pode ser o clássico e o thriller aí, né? Então essa questão do clássico mesmo, sendo aí essa questão da colocação desse detetive, com todas as características, igual o Sherlock Holmes, o thriller aí tem essa questão, e aqui você tem aqui uma morte, né, que ela aos poucos vai sendo solucionada. E o thriller, ele é mais nessa questão do psicológico, que só ao final lá que você descobre alguma coisa. O thriller também tem muito a ver, assim, às vezes as pessoas confundem como sendo aí algo de terror. Por exemplo, Edgar Allan Poe é um bom nome para essas narrativas policiais. Na verdade, ele que começa aí essas narrativas. Bem interessante, mas ele faz essa questão do medo psicológico, né? Relacionado ali, ou às vezes um psicopata, né? Então, são histórias bem interessantes. O enredo, a narrativa, ela se desenvolve a partir de um crime cometido. Às vezes uma morte, às vezes um roubo, né? Depende aí da história, mas em geral tem a questão de morte, de assassinato. O narrador pode ser o próprio detetive, ou seu ajudante, no caso lá do Sherlock, que a professora falou para vocês, né? Ou também uma terceira pessoa. Ou até uma vítima, não, alguém que é o secundário, por exemplo. De um modo geral, tem um único detetive e um culpado. De um modo geral, né? Esse no clássico, né? Tudo deve ser explicado de modo racional. Claro, as pistas elas vão sendo colocadas e elas vão depois se justificando. Então, leva para daí é um suspeito, não é mais, por que não é? Então, tudo isso tem que ser uma explicação. E os elementos principais, o enigma, ou seja, o mistério, tem que ter um mistério, senão não te prende. O culpado, tem que ter alguém que é culpado, geralmente é o mordomo, né? Nessas outras histórias mais antigas sempre era o mordomo. A vítima, as pistas deixadas pelo criminoso e o detetive, né? Alguém que vai resolver esse problema. Em geral, o crime jamais deverá ocorrer por acidente ou suicídio, para ser uma boa história, né? Então, nesse caso, outra pessoa é que maquinou tudo isso. Então, é bem interessante. Aí você tem no material exatamente essa questão, né? O título Na Multidão, do Luiz Garcia Rosa, que vai falar, né, sobre essa questão exatamente, né, dessa história narrativa policial. Aqui tem um pedacinho do texto, né? Mas só para que você se ambiente, por exemplo, com essa questão de ser o personagem, tem aí. Primeiro a mulher vai até a delegacia, né, e a Salete, ela vai ela procura o delegado está em reunião, não pode atendê-la, ela tem conversa lá com a mulher, que é a atendente ali, e ela fala de um detetive, né, ela tá precisando de um auxílio, e a atendente fala para ele que o detetive, o Elber, ele é o mais indicado, porque ele é experiente com essas questões aí que a mulher está procurando. Ela não quis abrir para a atendente sobre o que era. E aí ela fica ali esperando, mas o delegado não vem, essa mulher sai. Essa mulher sai, depois quando o delegado vem, o que acontece? Ele recebe uma notícia que uma mulher foi atropelada e adivinha quando ele chega lá ao local quem é a mulher que estava lá na delegacia procurando esse delegado, né? Então, a Laureta Salles Ribeiro, então nesse caso aí, só depois que ele vai saber, ele já sabia que tinha ido uma mulher, depois ele vai saber que essa mulher era exatamente a Laureta, então aí já começa um mistério, né? E aí, ela foi atropelada mesmo, né? Porque as testemunhas dizem assim, que viu quando o corpo, né, estava já em cima do carro. Então, será que foi? Quando você lê, já tem um sentido assim, parece que foi jogada, né? E aí começa então a trama, né? E aí, depois o delegado já encaminhando aí essa história,
né? É uma história bem densa, que é só um pedaço de capítulo, aí essa história aí ela vai se encaminhando aí para esse enigma. O que aconteceu então com essa senhora que foi procurar ajuda, mas ela acaba sendo morta, tá? Então você vê ali os personagens, né? O delegado, depois vai entrar o detetive, tem essa mulher, a Laureta, que foi morta, o ambiente ali tem a delegacia, depois no decorrer da trama, né, outros elementos vão sendo acrescentados, as características dos personagens, a questão do detetive, do delegado, né, e outras pessoas que entrarão ali. Lembra que a professora falou que tem as personagens secundárias, que são importantes também para essa questão da trama, para te segurar até o final e saber o que aconteceu com a Laureta. O mistério, né? Então, nesse caso aí, será que ela, né, foi um acidente comum? Foi provocado? Lógico que nós sabemos já que isso foi provocado, né? E aí a trama, né, que é exatamente essa questão de segurar o leitor até o final para que ele saiba quem foi então e por quê, né? Na verdade não é nem quem, né, mas por que ela foi morta, né? Então tudo isso aí você vai descobrindo com essa leitura desse livro. Então é um livro que, para quem gosta de narrativa, é um livro interessante, você pode aí procurar esse livro para ler também. Então é isso, pessoal, relacionado aí a essa questão do gênero narrativo policial, você tem exatamente essa questão aí de ser colocado elementos que vão te levar a um mistério. Esse mistério precisa ser solucionado e é você lendo para você entender o fascinante mundo da leitura desse tipo de texto. Um abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau!